Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando hoje aí das movimentações que nós tivemos hoje lá no índice, no dólar, e também fazendo as marcações para o dia de amanhã. Lembrando, né, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele like, se o canal já está te ajudando, está te trazendo alguma coisa positiva, deixe seu like, turma, deixe seu like, que isso vai ajudar demais o nosso canal, tá? Lembrando a todos vocês também, quem ainda não está inscrito na lista de espera do nosso treinamento, o link está aqui na descrição. Acessa, entre na lista de espera, que a próxima turma tem previsão de início para o dia 27/3. Ali naquele link embaixo você tem nas descrições todo o detalhamento do curso, as aulas, como que funciona, quando que inicia, valor do treinamento, enfim, tudo que vocês precisarem esclarecer, tá tudo ali na descrição do treinamento. Fiquem atentos, tá? Pois as vagas são limitadas e normalmente elas se encerram rápido. Então, deixando o seu nome na lista de espera, quando for abrir inscrição, a plataforma vai mandar um e-mail avisando e esse e-mail já vai com o link para vocês poderem acessar o treinamento no dia que for liberada a compra, tá? Então, aproveitem, o preço é aquele preço especial que todo mundo pode pagar, afinal de contas são dois alvos de 500 pontos. São dois trades de 500 pontos e isso todo mundo consegue fazer depois que aprende Smart Money. Certo, turminha? Então, bora falar do nosso estudo de mercado aqui. A gente teve um dia bem interessante hoje, né? Nós tivemos movimentação para cima e para baixo. Foi aluno batendo meta em mesa proprietária, foi aluno batendo meta do dia, aluno passando em mesa proprietária hoje. Hoje foi um dia espetacular, só não ganhou dinheiro, não fez dinheiro quem ainda não está entendendo como que funciona o operacional ou ainda está teimando um pouquinho com o preço, né? Nós tivemos aí algumas oportunidades boas, eu vou até colocar o 3 minutos aqui, porque assim, nós tivemos, eu acabei fazendo dois trades, eu fiz, vocês podem ver aqui, eu acabei fazendo esse trade aqui, que acabou, eu tinha expectativa, eu entrei aqui, deixa eu só tirar esse... Eu entrei nesse trade aqui, nessa retração de 50%, com a expectativa de pegar até os 50% do imbalance, pelo menos. Ele acabou andando aqui, voltou e me tirou com 50 pontos. Porque quando ele andou aqui, ele rompeu o fundo, eu protegi com 50 pontos e deixei o trade andar, né? E aí depois eu acabei pegando, no decorrer da manhã ali a gente ficou em aula com o pessoal do treinamento. Hoje foi o pregão ao vivo, né? Teve uma galera que pegou, teve gente que bateu a meta da mesa proprietária nesse trade aqui, nessa descida. Isso aqui já foi suficiente para bater meta. Teve gente que pegou a compra aqui, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês, turma, é que vocês precisam estar atentos aqui. Eu confesso a vocês que eu pensei nesse trade aqui, acabei rateando e não fazendo essa entrada aqui. Porque assim, ó, o preço ele foi muito claro no que ele fez aqui, ó. Ele fez esse topo mais baixo, deixou essa liquidez aqui e rompeu o fundo para vir tocar esse order block aqui, tá? A expectativa que a gente tinha era um trade de continuidade para bater nesse order block lá em cima. E por esse motivo que eu pensei e acabei na hora de pensar não entrando no trade, porque o stop estava curto, o stop estava dentro do gerenciamento. Mas eu ainda tenho esse problema, às vezes eu penso demais no trade e acabo não fazendo, né? Como aconteceu ontem nessa descida aqui também, que eu fiquei pensando e perdi a descida, depois fui acabar operando do outro lado, na outra ponta. Mas isso faz parte do operacional. E aí o preço, o que ele fez? Aí ele foi o zone to zone, né? Depois que ele buscou essa liquidez aqui, tocou no order block ali de cima, e aí ele foi o zone to zone. E depois que ele rompeu, fez o teste no 50% ele fez o teste no 50% do imbalance, né? Aí nós tivemos essa retração aqui,
que poderia ter sido feito o trade. Eu confesso a vocês, eu não fiz esse trade também. Não pensei, justamente porque ele não... Eu achei que ele podia subir mais, né? Aqui eu achei que ele pudesse subir um pouco mais e acabou não subindo, né? E por isso eu acabei não fazendo. E aí, só que quando ele fez essa descida forte aqui e voltou e foi direto no order block, aí eu fiz a minha operação de compra aqui, né? Onde eu entrei nesse movimento aqui, com um alvo nessa região aqui, que era os 50% mais ou menos do imbalance. Eu saí aqui, ó, foi 400 pontos que eu fiz nesse trade, foi 120 pontos de stop com 400 pontos de alvo. Por que 400 pontos? Porque era esse fundo rompido aqui, né? E nós tínhamos esse movimento aqui, ó, tinha esse imbalance aqui, e antes desse imbalance nós tínhamos esse order block aqui, ó, esse cara aqui. Tinha essa região aqui para ser mitigada, tanto é que o preço travou aqui, voltou e depois ele foi executar o order block. Mas a minha saída foi aqui, no 50% dessa região, e foi o suficiente para bater a meta. Ficou um pouquinho abaixo dos 500 pontos, foi hoje, deu R$87 que eu operei com um contratinho só, mas o suficiente para bater a meta do dia na mesa proprietária ali da Euroinvest, que inclusive nossa parceira aqui do canal. Se você ainda não conhece, tem toda essa galera aí, já tem o Ricardo, já está operando na mesa da Euroinvest, tem mais uns 3, o John, tem o Marcos, que estão fazendo teste, estão indo bem no teste, o Marcos já passou no teste hoje de uma outra mesa proprietária. Se você não conhece sobre mesa proprietária, turma, não sabe o que vocês estão perdendo, tá? Operem com dinheiro de terceiros, não com o seu capital. Isso é o que vai te dar tranquilidade para operar nesse mercado que é muito volátil e é muito difícil, turma. Então, aproveitem, tá? Para vocês operarem esse mercado dessa forma. Então, e depois, o que a gente tem aqui, turma? Ó, depois nós tivemos uma movimentação bem interessante do índice, só que eu já não estava mais na frente da tela. Só que eu tinha deixado marcado esse imbalance aqui em cima, ó. E foi justamente o que o preço fez. Ele foi no imbalance, pegou a liquidez que tinha aqui, que estava faltando, né, nessa região. Deu aqui, ó. Região acima, ó, lembra que eu falo para vocês se vocês usarem essa FIBO como norte, eu garanto a vocês que vocês vão tomar muito pouco ou quase nenhum stop, porque isso daqui é o nosso rumo, né? A nossa bússola do Smart Money. Então, o que a gente tem? O preço subiu acima dos 50%, eu tenho um imbalance, depois eu tinha um order block aqui em cima. Como que eu atuo nesse jeito, Emerson? O preço subiu, chegou no imbalance, venda stop logo acima. Olha o preço, foi embora para o alvo. Ah, mas se eu tivesse tomado stop, o preço ia chegar nesse order block aqui, você ia vender, porque o alvo era lá embaixo igual. Aí se ele me estopasse aqui, aí paciência, ele te estopou porque o mercado virou. Mas o risco que a gente toma no Smart Money é esse. Sempre quando você tem duas regiões de liquidez, você vai tomar o risco nas duas. O stop está limitado e é assim que funciona, tá? Então, opa, sem querer marquei aqui. Então, é dessa forma que vocês precisam entender o processo e como funciona o Smart Money. É tomando risco na hora certa, no lugar certo. Assim como aconteceu aqui, ó. Só que aqui não... Por que aqui não deu entrada? Porque essa descida do preço aqui, eu aposto... E ali eu nem vi o grupo ainda que eu cheguei em casa, o grupo do Telegram, mas eu aposto com vocês que deve ter tido uns 10 que pegaram essa compra aqui no risco. Por quê? Pergunta, você entrou no conceito do Smart Money? Não, não entrou. Eu já cansei de falar isso no grupo. Os caras procuram entrada achando que é conceito de Smart Money, mas não teve entrada nenhuma em conceito de Smart Money aqui, a não ser que você pegou uma falha desse rompimento aqui, que ele nem tocou no order block. Então, se você fosse operar Smart Money e tivesse deixado a sua ordem no order block, que é um order block dos 5 minutos, esse daqui não é um order block qualquer, você não teria feito esse trade, tá?
Então, esse aqui, ele segue aquela linha do trade que, mesmo dando bom, é um trade bosta, porque não é um trade no padrão do Smart Money. Então, não se iludam quando vocês pegam um trade desse e dá certo. Aqui não tem padrão do Smart Money, tá? Porque ele não teve reversão. Reversão, o preço fez aqui. Ó, ele veio, desceu, subiu. E aí ele mitigou aqui. E aqui você também não teve entrada, ó. Modelo, aprenda uma coisa, enfiem uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês fizeram alguma entrada aqui, foi entrada de risco e por conta em risco, tá? Olha só, preço não retraiu no 50%, não tem entrada. Preço não tocou no order block aqui no fundo, não é entrada. Smart Money é isso, tá? E ponto. E qualquer um que colocar essa entrada aqui falando, ah, essa entrada aqui foi baseada no Smart Money, eu vou falar, tá mentindo, porque não foi. Não tem padrão que a gente enxerga no Smart Money. O mentindo é brincadeira, tá, turma? Eu tô só sacaneando, mas com os conceitos que a gente opera, isso aqui não tem entrada, a não ser que seja uma entrada que você tá apostando no fundo, né? Você está simplesmente adivinhando o fundo, tá? Quando você está fazendo essa entrada. Tudo bem que você está numa zona de demanda, é uma zona compradora, né? Isso aqui é uma zona compradora, mas é adivinhar fundo, tá? Porque uma tendência de baixa, o preço devolver tudo isso aqui que ele devolveu no dia, né? E chegar aqui sim é uma entrada de risco contra tendência com alvo curto. Tanto é que eu saí aonde que eu saí aqui, ó, no 50% do movimento. Tá? Porque o que acontece? Quando esse movimento forma e ele faz no fundo, você estica a FIBO. Olha aqui, ó. Aqui eu vou explicar para vocês de novo. FIBO eu não canso de falar porque isso aqui é o norte de vocês. Preço bateu no order block, aqui entrada, order block 50%, stop logo abaixo, sabendo, é contra a tendência. O preço começou a esticar para cima, aonde é o alvo? Olha aqui onde é o alvo, ó, 50% da FIBO, nenhum centavo a mais, tá? Ponto, porque você está operando contra a tendência. E aí você faz o quê? Aquele risco. Bom, aqui o trade me paga mais de 3 para 1. Eu tenho um trade de 3,33 para 1. É o suficiente para mim bater minha meta do dia, já que eu não tinha pego essas vendas aqui, porque essa venda aqui eu achei que não deu sinal claro, né? Apesar de ele ter retraído 50%, foi uma alta volatilidade. Aqui com menos volatilidade é mais tranquilo para você operar contra a tendência. Com menos volatilidade, se ele te estopa com menos. Tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente, tá, turma? Então, agora, aqui ele violou o order block numa região que o preço está vindo embora, descendo feito um louco, tá? Eu vou comprar aqui só porque está no fundo? Não, eu compraria se ele chegasse mais aqui, ó, nesse 50% aí eu compraria. Agora, aqui que nem ele fez, não, se comprou foi na base do risco, na Risk and Try, certo? Então esse aí foi o nosso dia. Agora vamos fazer as nossas marcações e leituras para o dia de amanhã. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui, ó, que tem essas linhas tracejadas. Fiquem atentos a ela, tá? Quando você tem rompimento de fundo, olha só, sempre fique atento a elas, tá? Traça elas e deixa lá. Por quê? Porque a retração do preço nessa região, ele pode segurar. Olha aqui, esse aqui nos 5 minutos, ó. Passou para baixo, isso aqui é o flip, tá? Eu vou começar a deixar essa linha marcada como flip. Cadê aqui? Deixa eu só pegar uma como exemplo. Eu vou fazer assim, ó. Flip. No meio, centro, modelo, salvar como flip. Ok, pronto. Aí nós temos o nosso flip. Então fiquem atentos a isso. Ó, mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Se fosse fazer uma entrada aqui, era uma entrada pelo flip. Ele veio, desceu, passou para baixo, depois ele voltou para cima, segurou aqui, deu uma entradinha no final do dia. Tá, turma? Essas são as leituras que vocês precisam ter. Então, bora dar uma olhada no 15 minutos para ver qual é a situação que nós estamos aqui. Tá? Nós temos aqui uma região onde o preço
não rompeu o fundo, mas ele ainda está num pullback. Então, o que está acontecendo aqui, turminha? Só para vocês entenderem, tá? No 15 minutos, o movimento que conta é esse cara aqui, tá? Por que esse cara, Emerson? Porque esse pullback aqui não foi 50% desse movimento todo. E no 15 minutos, a perna de impulsão é esse movimento todo aqui. Então, aqui nós temos a impulsão. Nós temos agora uma possível retração. Agora eu tenho um choque no 15 minutos, tá? Não confunda uma coisa, pessoal. Uma coisa é o preço retrair 50 e voltar. Outra coisa é ele fazer um topinho anterior e esse topinho ser perdido. Isso é um choque, tá? Só que ele pode ser um choque interno. Por que ele pode ser um choque interno? Porque eu tenho região de liquidez aqui em cima. E a hora que a gente coloca nos 5 minutos, eu tenho order block vendedor aqui. Eu vou estar marcando esses 5 minutos aqui, ó. E vocês viram a nossa ferramenta nova essa ferramenta agora nova que tem os 50%, tá? Eu tenho essa região aqui, que foi o cara que tentou subir, depois nós tivemos um movimento brusco. E ele tá bem na região nossa de venda, região aqui do flip. Então, não desconsiderem o preço fazer isso aqui, voltar aqui para agora e mitigar lá embaixo, tá? Só que sempre, né, turma, para vocês tomarem decisão na hora de entrar, analisem volume, analisem como que o candle chega, né? E quer entrar no risco entrar, é aquele jeito que eu falo para vocês. O preço tocou no 50%, entrou e o teu stop está aqui atrás, tá? É assim que funciona. Tá dentro dos 150 pontos? Toca a ficha. O day trade é isso. O day trade é risco, tá? Então a gente tem essa região vendedora, tá? Para baixo, o que a gente vai fazer aqui? A gente continua com essa zona aqui do fundo, marcada porque esse candle aqui não tocou, tá? Ele não tocou. E depois para baixo a gente continua. A gente vai só dar uma botar aqui no 60 minutos para a gente marcar, só dizer aqui, né? Que essa região aqui que continua valendo é um order block gigantesco, tá? Que depois a gente, se o preço amanhecer descendo para aquela região, a gente vê a decisão que a gente vai tomar dentro daquela região, tá? Vamos botar aqui no 15 minutos quais são os alvos que a gente tem lá para cima. No 15 minutos, a gente tem essa região aqui importante, tá acima. Depois a gente tem a extremidade ali, tá? Mas eu vou deixar marcada a princípio essa região, porque o preço tem bastante coisa para romper antes de chegar lá em cima. Certo, turma? Deixa eu só colocar aqui, dar uma esticada nesse order block aqui. Então, no índice é isso que a gente tem, ó. Percebam que o preço ele está consolidado, tá? Então, a gente está operando consolidação. Tem que estar atento a esse movimento aqui, ó, tá? Porque reparem uma coisa, deixa eu só ajustar aqui para ficar mais fácil. A gente pegar aqui, percebam uma coisa, ele não rompeu em momento algum. Aqui ele fez o fecha fora, fecha dentro, e aqui. E aqui foi só a violação de pavio do 15 minutos. Então, aqui nós temos uma zona de liquidez monstruosa nesse topo aqui, que vocês precisam estar atentos, tá? Então, bora falar da doleta. A doleta hoje, ó, vamos lá. Nós tivemos aqui a abertura do dólar aqui embaixo, já dando compra, tá? Para quem está ligado no movimento, né? Se o dólar abriu aqui, rompendo esse topo e rompendo esse candle, ele veio pegar liquidez e depois foi embora, tá? Para a última região de liquidez lá em cima. Então, a operação do dólar se deu em dois momentos. Aqui e depois nesse cara aqui. Por que nesse cara aqui?
porque aqui foi onde ele fez o flip da volta. Ó, ele voltou para dentro da caixa, voltou, testou e aí subiu de novo. Claro, aí já é à tarde, já é um movimento menor, mas esse foi o movimento do dólar, tá? Então, mais aqui, vocês têm que estar atentos a isso. Quer ver, ó, quando a gente coloca nos 5 minutos ou num time frame menor, né? Olha como o preço ele mostra que ele está segurando, né? Olha aqui, ó. No time frame menor, a gente tem isso aqui, ó, nos 5 minutos. Ó. Nós tivemos um choque, teve choque, voltou na zona do fundo, é compra. Não tem o que pensar, tá? Essa aqui foi, não tem como você operar dólar e não pensar numa compra dessa com o teu stop logo abaixo. Porque isso aqui é uma compra que se ele pega e volta, ele vai testar, primeiro, ele vem testar esse imbalance aqui. Que é o que ele fez. Tá? Fechou o imbalance. Depois que ele fecha o imbalance, aí ele tem o quê? O outro imbalance lá em cima. Ele vem fazer o quê? Fechar o imbalance. E vem bater aonde? Depois do imbalance eu tenho uma região de oferta aqui, ó. Uma região muito forte de oferta, onde o preço bateu e retraiu. Então nós tivemos a compra, teve compra aqui no fundo e teve venda aqui no order block e no imbalance, para quem entendeu a movimentação aí do preço. E para amanhã, o que a gente tem para amanhã no dólar? Vamos voltar aqui para 15 minutos, tirar o zoom, para a gente entender o movimento que ele está fazendo. Aqui tirar essas linhas. Aqui nós tivemos o fundo de continuidade, então vocês percebam uma coisa, que na verdade agora virou um boss, né? Porque se nós tivemos o choque lá em cima e agora ele rompeu com força, nós tivemos aqui, ó. Esse call high aqui foi o choque, na verdade, né? E depois aqui nós tivemos um boss e agora ele voltou nessa retração. O que que tem agora de expectativa no dólar? Atenção a pontos extremos, né? Esse daqui e o lá de cima, para tomar qualquer decisão vendedora. Cuidado com esse topo duplo aqui, que esse topo duplo pode puxar o preço para pegar liquidez, mas a princípio, se a gente puxar aqui no gráfico de 1 hora, a gente vai ver que o preço agora ele fez uma movimentação de baixa, ó. Ele estava fazendo topos e fundos, aí ele não rompeu o topo, consolidou e agora acabou perdendo esse fundo. Tá? Reparem, ó, ele tem uma zona de liquidez aqui, só que o movimento que manda ainda é esse. Tá? Então, por que eu falei? Ele pode ainda pegar essa liquidez aqui para voltar ou simplesmente ir embora. Ou seja, ele deixou esse topo triplo, voltou para capturar a liquidez aqui embaixo, estopou todo mundo que estava aqui. E quando ele chegar lá em cima, vai estopar essa galera aqui e vai dar combustível para ele ir no alvo, tá? Então esse movimento aqui de subida dele é muito possível, visto que a gente tem ele ainda trabalhando na tendência de alta. Beleza? Então, atenção na doleta, galera. Feito, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom descanso. Um excelente pregão. Amanhã a gente tem live mais uma vez, às 9h15 da manhã. Espero todos vocês e provavelmente com o problema do som resolvido. Mas tenham um bom descanso e eu aguardo vocês amanhã na live. Grande abraço a todos e até amanhã.